Vamos falar de solos. Aula de número 30, Geografia, primeira série do ensino médio. Nós já estamos vindo falando bastante aí sobre as áreas geológicas, sobre as rochas, sobre as estruturas geológicas do Brasil, a estrutura geológica no mundo. E estamos chegando já, seguindo essa sequência aí de transformações, né? Depois que de rocha, né? A rocha que vai, a partir do intemperismo constante, em milhares de anos, vai formar os solos. E os solos, eles têm suas diferenças conforme a sua rocha matriz, né? Conforme a rocha matriz, aquele solo vai ter uma especificidade diferente. Um exemplo é o solo do sul do Brasil, que é uma terra roxa, que é a origem de uma rocha vulcânica. E essa rocha matriz fez com que houvesse um solo muito fértil lá naquela região. Vamos lá, vamos entender mais sobre isso. Os solos originam-se da desagregação e da decomposição das rochas por ação do intemperismo químico ou físico sobre elas no decorrer do tempo geológico. Então, é o que eu já estou falando para vocês aí no início. Solos, né, é praticamente a última fase dessa transformação, né, quando depois do constante intemperismo, né, que quando eu falo intemperismo, eu estou falando de quê? Estou falando de sol, chuva, frio, vento, chuva ácida também, né, não é só o contato da água, mas chuva ácida, né, vai propiciar ali o intemperismo ali nas rochas, né, na rocha matriz, né, e milhares de anos se vão até que se transforma em solo. É até engraçado na geologia, por exemplo, areia. O que seria areia na geologia? Terra? Não. Areia são microfragmentos de rocha, né? O geólogo não fala pedra, aquele pedrocudo, né? Vamos falar aqueles compostos, né? Rochosos, né? Caiu uma pedra? Não, uma rocha. Sua formação tem influência direta de fatores como a constituição da rocha matriz que origina o solo, nível de deposição do material orgânico, clima e relevo. Né? Como eu já tinha citado, né, a rocha matriz é extremamente importante para saber se o solo vai ser fértil ou não, ou vai ser um solo arenoso, que é infértil. O clima e o relevo, né, que vai propiciar ali o temperismo nessa rocha também, são super importantes nessa influência, nessa transformação desse solo. Os solos são constituídos de minerais, material orgânico, água e ar, né? Por mais que não pareça, tem ar no solo também. Então, ele é composto ali por minerais, material orgânico, né? Bem orgânico, aí pode ser animais petrificados, pode ser estrume de cavalo, pode ser ali raízes, né? E a água, né? A água está presente no solo. A proporção média no volume dos solos dos minerais, como areia, calcário e argila, variam entre 45% e 65% da matéria orgânica. 2 a 5% é da água e do ar, presente em seus poros, e 25% a 45%, né, é da água, material orgânico de 2 a 5%. Então, aqui nós temos, né, para exemplificar bem para vocês, a constituição dos solos, né, 45% são minerais, 25% ar, a água também é 25%, e a matéria orgânica é a menor parte que está presente ali no solo, né? O que está nos poros é o ar e a água ali, material orgânico mineral, na parte sólida. A matéria orgânica presente no solo resulta da deposição de restos vegetais e animais, como citei para vocês, né? Animais que vão sendo decompostos ali no solo, as árvores, né, que vão sendo
milhares, né, de anos aí, florestas que foram se decompondo, porque a floresta ela vai se transformando, árvores velhas vão caindo, vão surgindo outras, aquelas raízes vão ficando ali, e aí eles vão passando a fazer parte do solo, e é essa parte orgânica aí. Também chamamos de humus nas áreas em que eles se desenvolvem, e também da ação dos seres vivos, como plantas, animais, bactérias, algas, que os utilizam como seu habitat. Então, uma série de seres, como a minhoca, né, que está ali no solo, a minhoca transforma um solo extremamente fértil, né, a partir ali dos seus dejetos, né, ela que vai transformando aquele solo em humus, né. E essa parte orgânica é extremamente importante, faz com que o solo fique muito fértil. Há 2 semanas atrás, teve uma reportagem no Globo Rural, que passa domingo, bem cedinho, em que mostrava um novo tipo de agricultura. Em vez de limpar o solo para fazer o plantio, né, eles apenas passavam um maquinário e deitavam o mato, literalmente deitavam o mato. Depois vinha outra máquina abrindo os sulcos, né? Os sulcos é onde vai plantar a semente, e aí plantava ali a semente naqueles sulcos e o mato ali deitado, né? Isso vai fazendo com que aquele material orgânico vai se decompondo ali e vai deixando aquele solo cada vez mais fértil, né? E aí, num decorrer, por exemplo, de 10 anos, forma uma lâmina de solo de mais ou menos 40, 50 centímetros, assim, de solo, né, extremamente fértil, né, por mais, né, que, por exemplo, um lugar seja infértil, se você vai fazendo esse trabalho e vai fazendo com que aquela matéria orgânica vá ficando ali, ela vai passando parte do solo e daí ela vai fazer parte do solo. Aí fazem a análise do solo, mostram lá quanto fértil é aquela parte. Isso mostra que essa parte orgânica faz com que o solo fique extremamente fértil. E tem como o homem interagir, interferir nisso, fazendo uma rotação de cultura, fazendo técnicas agrícolas modernas, né? Até na reportagem brincam assim, que tem uma música do Tião Carreiro que faz assim: se você tem a roça no mato, me chame, que jeito eu dou. Né? A roça eu tiro do mato e sou a lavoura melhor. Né? Essa música não cabe mais na agricultura moderna, né? Porque eles fazem um plantio com o mato exatamente para que fortaleça o solo. Né? Lógico que isso é na produção de hortifrutis, né? Não na produção aí, nessa produção de grãos, né? A produção de grãos eles vão realmente limpar o solo todo e eles fazem uma correção química do solo, né? Mas na produção de hortifrutis é muito interessante. Essa técnica é uma técnica extremamente moderna de agricultura que faz com que o solo seja muito fértil né, e rentável. O solo é formado de camadas horizontais diferenciadas em relação, por exemplo, à sua textura, cor e composição. É o que eu falei, né? Fazer uma análise do solo. Você faz um buraco e você vai vendo, né, as diferentes camadas daquele solo. Você faz um buraco de 2, 3 metros de profundidade, você consegue perceber a variação daquele solo. Cada uma dessas camadas corresponde a um horizonte do solo. O conjunto dessas camadas ou horizontais do solo, ou horizontes do solo, define o seu perfil. Veja abaixo uma representação que mostra diferentes camadas de um solo dessa forma e dessa forma o seu perfil. Então, é disso aqui que eu estou falando. Olha só, é nessa parte aqui, né, que vai estar a maior parte de material orgânico, né, muito rico, que vai estar a parte fértil, onde, né, realmente você vai produzir a sua agricultura. Então, horizonte O, tá aqui. Horizonte O, formado pela matéria orgânica em vias de decomposição
razão de sua cor escura. Então, olha só, isso aqui pode ser formado naturalmente, né? Você vai lá e tira o solo, ou ele pode se formar, como eu falei, né, a partir da prática agrícola, né, a partir da técnica agrícola. O que acontece quando o manejo não é bom? Tira-se o solo, vem a enxurrada e leva essa parte aqui do solo. Você perde essa parte aqui do solo e aí você vai produzindo isso aqui já vai ser mais pobre, não vai conseguir produzir, não vai ter riqueza orgânica. A zona A, né, que é a passagem aqui da O para B. Zona com mistura de matéria orgânica, substâncias minerais com bastante influência do clima e alta atividade biológica. Aqui é uma área de transição entre o horizonte O e o horizonte B. Horizonte caracterizado, B agora, horizonte caracterizado pela cor forte e pela acumulação de argila. Procede de horizontes superficiais e também é de óxidos de hidróxido de ferro e alumínio. Horizonte C, mistura de solo pouco denso com rocha matriz, pouca alterada. Então, aqui você já vai chegando na parte em que a rocha matriz ainda não foi alterada, né? E o D, rocha matriz sem alteração. Então, daqui para baixo vai ser a rocha matriz sem alteração alguma. Os latossolos predominam na zona intertropical. Intertropical é a zona que nós estamos vivendo aqui. Nós estamos na zona tropical norte e tropical sul. Então, a gente chama toda essa região de zona tropical norte e zona tropical sul de zona intertropical. Em regiões como o território brasileiro, que concentra a maior parte de suas terras nessa zona climática, né? A maior parte do Brasil está na zona intertropical, somente os estados do sul, uma parte de São Paulo estão na zona temperada, né? A maior parte do Brasil está na zona intertropical. Eles são profundos e tendem a sofrer intenso processo de lixiviação, nome que se dá ao processo de lavagem e remoção dos nutrientes que ocorre nos solos que estão expostos constantemente à ação pluvial. Pluvial é chuva, vamos lembrar isso aí. Pluvial é relativo à chuva e fluvial é relativo a rio. Então, grande parte desse solo que sofre essa lixiviação, ele é perdido, né? Então, lixiviação é algo ruim, né? Porque você perde os nutrientes do solo com a chuva. Nas áreas tropicais, onde o regime de chuvas é marcado pela alternância de estações chuvosas, é o que a gente vive aqui, né? A gente conhece muito bem essa alternância de pluviosidade, né? Chove muito no verão e primavera, verão, e no outono e inverno há uma estiagem muito grande, né? Praticamente nós temos duas estações, a quente molhada, primavera e verão, e a quente seca, que é o outono e o inverno. Então, ocorre a laterização, que resulta na formação de solos lateríticos, ou seja, solos alterados em que se verifica grande concentração de hidróxido de ferro e alumínio. Então, sendo um solo bastante pesado. Solo sofre, nos dias atuais, intenso processo de degradação, provocado em grande parte pela ação antrópica. E, professor, o que é antrópica? É humana, porque a gente chama homem de antropo, né? Por isso que existe a antropologia, que estuda o homem. Então, quando fala antrópico, você já sabe que é a ação humana. Desprovida de ações de preservação a utilizar. É o que eu falei para vocês anteriormente. Se há uma ação racional, você consegue preservar os nutrientes daquele solo. Se é uma ação irracional,
predadora, sem uso de inteligência, né? Nem é tecnologia, mas de inteligência no manejo daquele solo, o solo acaba sendo extremamente degradado. A ausência dessas ações em setores fundamentais para a sobrevivência humana, como na produção agrícola, resulta da aceleração do processo de erosão, no empobrecimento e na contaminação dos solos. Né? Um exemplo que nós temos, né, de mau manejo é na região de floresta. Se você tira a floresta e faz um manejo de agricultura ruim, aquela região, a tendência é que se transforme num deserto, porque a floresta, ela sobrevive dela mesma. O que faz com que o solo se torne fértil? É o material orgânico que a própria floresta vai depositando ali. Se você tira a floresta, você destrui esse ambiente e vai perdendo o solo, e ali, dali a pouco tempo, aquele solo se torna um solo infértil. Então é isso, espero que vocês tenham compreendido bem, tá aí essa imagem que eu coloquei, né, de um solo, o próprio solo ainda sofrendo o intemperismo, né, essas rachaduras são criadas quando, né, há umidade, depois o calor, e aí ele vai, né, expande, né, contrai, e aí ele acaba rachando. Você vê que não é um solo muito seco, né, tem ali, não é um solo como lá do agreste nordestino, mas é um solo que está sofrendo essa variação de calor, chuva, calor, chuva, né? E ele tá, isso aqui é um processo de transformação do solo. E essas gramíneas aqui, né, dali a pouco vão se transformar em material orgânico para esse solo, né? Tudo na Terra, quando se pensa em geologicamente, está em constante transformação, seja essa transformação natural, ou seja ela fruto da ação antrópica, ou seja, a ação humana. Ficamos por aqui, fique com Deus e cuide-se bem.